5 anos de ministério pastoral, mas eu subo ao púlpito e há uma tensão, porque é uma grande responsabilidade. Bem, lá atrás estão a minha esposa, a minha diaconisa Edna, mas assim, as mulheres do meu coração, ali do lado estão o meu neto, Davi, e o João, neto da Edna. Amém? É muito bom estar neste lugar. Você já falou para a pessoa aí do teu lado assim, ó, que bom que você veio? Ah, mas fala com mais gosto para que a pessoa acredite, né? Fala para ela, que bom que você veio. Vai fazer 1 ano que eu estive aqui, foi no carnaval passado, e o pastor me pegou ali sem eu saber e me fez pregar. Eu espero que Deus tenha falado naquele dia, né? E tomara que o Senhor me use hoje novamente para abençoar a sua vida. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 12. Glória a Deus. Eu não sei, assim, como é que é o processo de preparação da mensagem no coração do pastor Fábio, mas muitas vezes acontece o seguinte comigo. Às vezes, pela madrugada, eu estou orando e Deus começa a ministrar algo no meu coração. E se eu não escrever alguma coisa, depois eu esqueço completamente, porque eu sou meio fraquinho nesse sentido, né? E aí Deus vai ministrando no meu coração e eu vou anotando e eu deixo para que mais tarde eu me aprofunde naquilo, né? Eu coloco alguns tópicos que Deus fala no meu coração e eu vou trabalhando mais tarde para preparar realmente uma mensagem. E algum tempo atrás aconteceu isso comigo nesse texto. Porque às vezes você lê um texto, não sei se acontece isso com você também, e você não percebe algumas coisas, né? Em outros momentos Deus fala de uma maneira nova no teu coração. No mesmo texto que você já leu, muitas vezes, N vezes. E aí Deus falou algo aqui no meu coração. E eu depois esqueci, eu fiz aquela anotação e esqueci. Não lembrei de preparar um sermão. Até que um dia, na igreja, um irmão ministrou uma palavra no capítulo 11, que muito se prega, né, no capítulo 11, que tem a ver com a ressurreição de Lázaro. E aí eu lembrei e fui então preparar a mensagem que eu vou ministrar aqui nessa noite. O tema dessa mensagem é: tudo na minha vida tem por finalidade a glória de Deus. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, seja o que for, tudo na nossa vida, na minha, na sua vida, tem por finalidade a glória de Deus. Vamos ler o texto? O texto diz assim, capítulo 12 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão
e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te dar graças por tão grande amor com que o Senhor nos tem amado. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Nos momentos que temos que enfrentar os desertos da vida, o Senhor está conosco. E tudo que nós enfrentamos, ó Pai, certamente glorifica o Teu nome. Há coisas que nós não queremos passar. Há lugares que nós não queremos ser enviados. Há situações que são dolorosas demais para nós e muitas vezes nos achamos incapazes de suportá-las. Mas o Senhor sempre está conosco. E há sempre uma finalidade maior, Deus, do que aquilo que a gente consegue enxergar. Deus, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração através dos louvores, como nós também estamos ministrando ao Teu coração com os nossos lábios, com a nossa adoração que vem do coração, ó Pai. Então ministra nessa noite, Deus, que o Teu Santo Espírito, que é o nosso grande mestre, fale conosco, porque não é a eloquência do pregador, Pai, não é a maneira com que o pregador prega, mas é a mensagem que vem do alto, que mexe com o coração, Pai. Então que o Senhor fale conosco no nome santo de Jesus. Amém, amados? No capítulo 11, que é o capítulo que antecede, tem um versículo que tem muito a ver com esse capítulo 12, que é o versículo 4, que diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Mas parece que ao ler esse versículo, que Jesus se equivocou. Por quê? Porque ele diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas Lázaro fez o quê? Morreu. Aconteceu isso com Lázaro, não foi? Lázaro morreu. Mas o que eu entendo que Jesus está falando através desse versículo que está ali registrado no Evangelho de João, é que a finalidade, ainda que haja a morte de Lázaro, é a glória de Deus. Ainda que Lázaro tivesse que enfrentar a morte, a finalidade era a glória de Deus. Ainda que eu e você tenhamos que enfrentar situações difíceis que nós não queremos enfrentar, há uma finalidade, que é a glória de Deus. Os problemas que enfrentamos, as vitórias que nós temos, elas não têm um fim em si mesmas, mas ela tem uma finalidade, que é a glória de Deus. E é isso que a gente vai ver no capítulo 12. Parece que esse texto ele está revelando, mostrando um retrato daquilo que no versículo 4 nós acabamos de ler. A finalidade da morte de Lázaro era a glória de Deus. Veja, um homem que estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Quando Jesus chega ali em Betânia, o texto vai dizer que ele já cheirava mal. Não havia nenhuma expectativa de que o quadro de Lázaro poderia ser mudado. Havia uma crença entre os judeus que se
Jesus tivesse chegado até o terceiro dia, era possível que aquele quadro mudasse, porque até 3 dias a alma ficava no corpo humano. Mas Jesus chega no 4º dia, para justamente mostrar que Ele é Deus, que Ele não depende de culturas, de conhecimentos humanos, de experiências humanas, para fazer aquilo que Ele se propôs a fazer, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Há coisas que acontecem na nossa vida que as pessoas olham para nós, amados, e não acham, e nós também não acreditamos que há uma saída, que há uma esperança, mas aí entra Jesus, e Ele faz toda a diferença na nossa vida, Ele faz toda a mudança. E aí o capítulo 12 que a gente acabou de ler, você vai perceber, e eu quero pontuar aqui contigo algumas coisas que vão revelar o nome de Jesus sendo glorificado neste momento em que eles estão à mesa. Primeira coisa que a gente vê é o quê? Quem é que estava ali junto com Jesus à mesa? Quem? Lázaro. Aquele que estava lá, morto, na sepultura, agora está ali sentado à mesa com o rei, participando da ceia, sendo servido. E eu fico pensando, aqueles que estavam ao redor, porque conheciam a história de Lázaro. Alguns que estavam ali viram quando Jesus gritou em alto e bom som para Lázaro: sai para fora. Veja se não é a glória de Deus se revelando. Aquele que estava morto agora estava à mesa com Jesus. O versículo 2 diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro estava ali à mesa. É para glorificar a Deus. Veja que o texto fala que antes ele cheirava mal. Mas isso tem a ver com o que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Tem a ver com a vida humana e com a ótica humana de que para Lázaro não havia nenhuma esperança. Na ótica humana, para Lázaro não havia nenhuma esperança. Havia chegado ao fim. Isso aqui tem a ver com a gente, amados, com o homem sem Cristo, que está morto espiritualmente, está afastado de Deus. E alguém que está morta não pode fazer nada por si mesma. Alguém que está morta, a única coisa que faz exalar dele é mau cheiro. Faz o seguinte, faz assim, irmão do lado aí, que se ele estiver cheirando mal, verifica o pulso dele, vê se o coração está batendo, vê se há respiração. Isso tem a ver com a gente, que muitas vezes estamos vivos, mas mortos. O pecado faz exalar mau cheiro. Mas Paulo fala aos Coríntios que nós, a igreja do Senhor, somos o bom perfume do Senhor Jesus. Não havia esperança para Lázaro. O homem sem Cristo também está sem esperança. Paulo fala aos Efésios no capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. O texto também ensina, amados, que há momentos na vida que parece que não há mais o que fazer. Não há esperança. Esse era o quadro de Lázaro. Não havia esperança. Talvez também era o nosso quadro, e certamente foi um dia o nosso quadro. Quantas situações, eu não estou falando apenas de situações espirituais, mas também das coisas naturais da vida. Porque nós somos pessoas como outras quaisquer, e nós estamos sujeitos a enfrentarmos as intempéries da vida, os momentos difíceis, os desertos que nós não queremos atravessar.
nós ficamos doentes, nós temos problemas familiares, muitas vezes o casamento não vai bem. Às vezes nós entramos num estado depressivo, há situações que afetam a nossa vida. E por vezes nós mesmos achamos que não há esperança. Há um texto que eu carrego comigo na minha vida, na minha história, que é a passagem do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, onde Josafá, ele enfrenta um numeroso exército. Josafá era um rei jovem que estava governando Judá. E ele, no coração, intentou trazer o povo de volta a Deus. O povo de Judá que estava distante, ele se propôs então a trazê-los de volta, a restaurar o povo de Judá a um relacionamento com Deus. E aí se levantam 3 numerosas nações contra Judá. Aquele exército era numeroso por demais. Não havia, humanamente falando, uma possibilidade qualquer de Judá sair vitorioso naquela guerra. E aí o que é que Josafá vai fazer? Ele vai reunir o povo de Judá para buscar ao Senhor. Entenda isso, quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída: buscar ao Senhor. E ele vai buscar ao Senhor. Ele traz à memória os poderosos feitos de Deus. Sabe quando Jeremias, ele ora ao Senhor, e Lamentações ele fala sobre isso: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele está alimentando a sua mente com a convicção de que há um Deus que é bondoso e que é misericordioso e que o mal não durará para sempre. Ele alimenta a sua mente. Quando Davi no Salmo 63 está enfrentando um deserto porque o seu filho Absalão se levantou para tomar-lhe o reino, o texto vai dizer que ele, ao deitar, ele meditava no Senhor. Ele não ficava alimentando a sua mente com os seus problemas, mas ele alimentava o seu coração com as verdades que há um Deus que é poderoso para fazer muito além. E Josafá, ele ora assim: Senhor, tu sabes que em nós não há forças para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Nós sequer sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E é assim às vezes, amados. Nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente tem força para resistir os problemas da vida, nem sempre a gente sabe como sair de determinadas situações, mas os nossos olhos devem estar naquele que tudo pode. Então há coisas que na nossa vida parece não haver esperança. Agora a gente vê Lázaro, que foi arrancado da sepultura, sentado à mesa com o Senhor. Amados, nós também fomos arrancados da sepultura. Nós também um dia estávamos lá, sepultados, às vezes mortos internamente, mortos em situações que nos abateram, que nos afligiram. Eu tenho visto pessoas assim, carregando marcas do passado. A vida tem sido afetada por coisas que aconteceram há anos. Você precisa de cura nessa noite. Você precisa que o Senhor visite e que te arranque dessa cova, que chame você para fora, assim como Ele fez com Lázaro. A esperança para você. Talvez alguns tenham dito: não há mais esperança para você, mas a palavra está dizendo para você nessa noite: há esperança para você. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que fala profundamente ao meu coração, é que só quem viveu uma experiência transformadora é capaz de demonstrar uma adoração verdadeira. Pergunta para o teu irmão do lado aí, vou fazer igual o pastor Fábio no domingo. Você já viveu uma experiência verdadeira com Deus? Você sabe de onde Ele te arrancou? Olha o que diz o versículo 3. Então Maria
tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amados, eu vejo que esse aqui é um daqueles textos que no Novo Testamento talvez tenha sido um dos maiores exemplos de adoração, sabe, de quebrantamento, de se prostrar. Essa e aquela outra mulher pecadora que entrou na casa de Simão sem ser convidado por ele e se prostrou aos pés de Jesus, lavou os seus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Adoração, sabe por quê? Porque sabe o que Cristo fez por ela. Sabe, a adoração verdadeira é reflexo do reconhecimento de que só Ele poderia ter feito o que fez por mim. Como nós vimos aqui no domingo, aquela mulher no poço, ela sabia exatamente de onde Jesus estava arrancando ela. Uma vida de pecados. Você reconhece isso? Você sabe de onde Ele te arrancou? Ou você ainda não percebeu que você estava morto e Ele te deu vida? A adoração verdadeira, ela é fruto de um coração que sabe de onde foi arrancado. Quem viveu uma experiência transformadora é capaz de demonstrar uma adoração verdadeira. Eu vou repetir para você: só quem viveu uma experiência transformadora é capaz de demonstrar uma adoração verdadeira. Como é essa adoração? É uma adoração que abre mão daquilo que lhe é valioso. Ela abriu mão, fruto de um ano de trabalho, juntando aquele nardo, aquele perfume. Às vezes a gente está tão preso às coisas materiais. Davi, ele certa vez ele disse assim, quando foi comprar o campo de Araúna para oferecer um culto a Deus, Araúna falou assim: ó, tá aí a terra, tá aí os bois, faça a tua oferta. Ele disse assim: eu não oferecerei ao meu Deus um culto que não me custe nada. Adoração verdadeira abre mão de coisas que lhe são valiosas, que às vezes não são coisas financeiras, há coisas que a gente está apegadas a elas, que a gente não abre mão, que a gente não deixa por nada. Há pecados que às vezes nós estamos apegados a eles, que a gente não deixa, não abre mão. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você se desvencilhar dessas coisas que te atrapalham a entregar ao Senhor uma adoração de verdade. E por que esse adorador é capaz de abrir mão de coisas que lhe são valiosas, amados? Porque ele sabe que não há nada mais valioso do que aquilo que Cristo realizou na sua vida. Falei do Salmo 63 ainda há pouco. Ao momento do Salmo 63, Davi no deserto. Sabe o que é você estar no deserto porque você está sendo perseguido pelo seu filho? A vida de Davi, às vezes a gente não percebe, mas foi uma vida de muitos conflitos, de muitas decepções, de muitos problemas. E ele vai para o deserto. E lá no deserto ele produz esse cantor, essa composição, essa canção de adoração ao Senhor. Ele fala: eu te busco como terra seca. A minha alma tem sede de ti. Ele fala para o Senhor: a minha alma tem sede de ti. E há um momento que ele fala assim: a tua graça é melhor do que a vida. Ele está dizendo para o Senhor: Senhor, não importa o que eu tenha que enfrentar, não importa quantos desertos eu tenha que passar, mas uma coisa eu não faço, é deixar o Senhor.
Às vezes nós estamos presos a coisas, como se a vida fosse melhor de tudo. A gente busca o Senhor apenas pelas coisas do tempo presente. Há um texto que Paulo ele fala, 1 Coríntios capítulo 15, eu não sei se é no versículo 29, acho que é. Ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas do tempo presente, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança não está nas coisas aqui e agora. É lícito a gente orar: Senhor, me socorre aqui nas minhas necessidades. Mas e se Ele não socorrer? Se Ele não fizer aquilo que você tem buscado? É por isso que Paulo, na prisão, escreve uma carta aos Efésios e uma outra aos Filipenses. Ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Um homem que está ali preso, perseguido, mas ele fala: alegre-se, porque a nossa alegria não vem de coisas, de situações, de circunstâncias. A nossa alegria vem do Senhor. Fala para a pessoa aí do teu lado: a tua alegria não depende das circunstâncias ou de coisas externas. A tua alegria está no Senhor. Como é que é essa adoração? É uma adoração que nos põe no lugar certo. Qual é o lugar certo? Aos pés de Cristo. Nós vivemos um tempo de autoexaltação. As pessoas estão aí sob os holofotes. Se eu não for profeta, se eu não for homem de Deus, sabe, batendo no peito. Quem somos nós, amados? Paulo dizia assim: miserável homem que sou. O que eu sei é que Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior deles. Aquela mulher está ali aos pés de Jesus, chorando aos pés de Jesus. Sabe-se lá o que ela estava ali balbuçando, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu não era nada, eu estava morta, eu estava no pecado. O que você diria se você tivesse a oportunidade de estar aos pés do Senhor? Há uma canção nova que diz assim: não há lugar mais alto, tão alto, do que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, do que estar aos teus pés. Como é que é essa adoração? É uma adoração que nos quebranta. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3, o texto diz assim, que é um texto bem parecido com essa realidade aqui. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Aqui a mulher quebra o vaso. Tem uma música da Fernanda Brum que diz assim: o vaso de alabastro tem que ser, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão, olha aí, ó, que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Abre mão. Só quem conhece, sabe? Adoração tem a ver com quebrantamento. Essa palavra, se você buscar no dicionário, quebrantar, vem da palavra quebrar. Sabe o que isso significa para nós, amados? Que a adoração verdadeira surge quando o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa arrogância, o sentimento de autossuficiência são quebrados pelo Senhor. É quando você está quebrado, moído, na dependência do eterno. Sabe, isso é adoração que vem do... Sabe, eu lembro, e até eu ministrei aqui na última
oportunidade que eu tive aqui em Isaías. Eu vou chegar lá daqui a pouco, né? Então, amados, a gente precisa entender que esse quebrantamento faz com que exale um bom perfume. Sabe? Esse quebrantamento. Eu queria, se você pudesse aí, meu irmãozinho, aí, o pessoal da mídia aí, bota lá em Isaías capítulo 6, versículo 13. Veja que essa é uma adoração que contagia o ambiente. Você já percebeu? Já percebeu que quando você está aqui no culto, às vezes você percebe que a atmosfera muda, e começa aquilo te contagiar. Às vezes, deixa eu falar uma coisa para você, tem pessoas que não percebem nada disso. Ela até sente o perfume, ela sente que algo tem diferente, mas ela não está adorando. Ela está sentindo o perfume da adoração dos outros que estão ao seu redor. Essa mulher, ela contagiou o ambiente, ela quebra o vaso de alabastro. Imagine aqueles que estavam ao seu redor. Um coração quebrantado. Capítulo 6 de Isaías vai falar também de um momento de quebrantamento do profeta. No ano da morte do rei Uzias, ele entra no templo. Quantas vezes, provavelmente, Isaías entrou ali e fez orações ao Senhor, mas naquele dia algo diferente aconteceu. E às vezes acontece isso com a gente, amados. A gente entra aqui nesse lugar santo para adorar a Deus, mas tem um dia que parece que Deus vem, te pega de jeito. E aí, Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. As vestes do Senhor enchiam todo o templo. Os serafins estavam ali, voando e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Diz o texto que os limiares do templo, as colunas, os alicerces do templo foram abalados com a presença do Senhor naquele lugar. Eu fico imaginando a cena, mas às vezes a gente vê o texto aqui e a gente não vislumbra como é que foi isso. Isaías está ali e ele começa a ver tudo isso. E eu creio que ele ficou com o coração apertado, temeroso. Ele vê a santidade do Senhor e olha para dentro de si. E ele diz: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou um homem de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Eu vou morrer. E aí Deus, um dos serafins, levou uma brasa, tocou os lábios de Isaías e disse para ele: você está livre das suas iniquidades. E aí ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe a cena que eu imagino? Que Isaías já estava tão impactado com aquilo, que quando ele ouve o convite, ele faz assim: Senhor, estou aqui, Senhor. E aí o versículo 13, que às vezes a gente não percebe, amados, porque Deus estava ali trazendo juízo sobre Israel. Estava quebrando. Lembra que a gente está falando de quebrantar? Que a adoração verdadeira vem como fruto de quebrantamento, de sermos quebrados. Então Deus estava quebrando Israel. Olha o que diz aí no versículo 13. Olha lá: porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, ou, em outras traduções, o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Vou ler aqui na minha tradução: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, quem é dela aqui? De Israel, do povo de Israel, tornará a ser destruída,
como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica um toco, assim a santa semente será o seu toco. Eu não sei se você já teve a curiosidade de estudar, aqui são duas árvores, o carvalho e o terebinto. Você já teve a curiosidade de ler alguma coisa sobre essas duas árvores? Porque elas têm tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, amados. E eu queria fazer aqui um registro para você, ó. Carvalho. O carvalho, ele vive cerca de 1000 anos. Olha só, 1000 anos. Entra geração, sai geração. Quantos anos você acha que você vai viver? Eu estou com 58, eu não sei se eu vou chegar a 80, se eu vou chegar a 90, eu não sei, né? Eu não sei quantos anos mais eu vou viver, posso nem passar desse ano, a gente nunca sabe a história, amados, entende? A gente não sabe, eu posso nem chegar em casa amanhã, a gente não sabe. A gente não sabe, olha, 1000 anos, quantas histórias, quantos, talvez, casaizinhos de namorados escreveram lá os seus nomes, naquele carvalho, né? Está lá, ó, Fábio e Luiana, aí, nome importado, né? Quem sabe? A gente não sabe quantas histórias, e o carvalho está lá imponente, resistindo ao tempo. Então olha lá, sua altura pode chegar a 40 metros, tem características sofridas, enrugado e raízes profundas, afinal, né? 1000 anos. A gente vai envelhecendo e vai ficando assim mesmo, né, pastor? Tem que ir para a academia, tentar dar uma disfarçada, né? Mas não é mole não, meu irmão. O tempo passa. Então está lá o carvalho lá, né? Não perde, olha só, ele não perde suas folhas no inverno. Continua frondoso, mesmo castigado pelo frio e pelo rigor da neve, ou seja, ele permanece com folhas e cheio de vida no período mais difícil do ano. Está difícil, mas ele está lá. É isso que ele quer ensinar para nós. Está difícil, mas você precisa resistir. Você precisa permanecer firme. Você foi chamado para ser um carvalho. Deus vai te quebrar, mas Ele não vai te destruir. Ele permanece com as suas folhas. Deus criou o carvalho para resistir. Fala para o teu irmão do lado assim, diga para ele assim, ó: Deus te criou para resistir. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica. Suas raízes, naturalmente, seu caule se torna mais robusto. As suas raízes se aprofundam naturalmente mais a terra. Então veja que é impossível uma tempestade arrancar o carvalho do solo ou derrubá-lo. As tempestades não vão te destruir. Os desertos, as lutas que você enfrenta não vão te destruir, vão te fortalecer. O carvalho está ali firme. O seu toco, que o texto fala aí, é difícil de ser arrancado. Podem arrancar o carvalho, mas do toco está lá. Podem arrancar as tuas folhas, mas o toco está lá. A essência está lá. Podem pensar que te destruíram, mas a essência está lá e você vai brotar novamente. Você vai se erguer novamente. A outra árvore aí, o terebinto, uma outra árvore resistente. Ele é resistente ao inverno. A sua folhagem muda apenas na primavera. Uma vez eu estava estudando sobre isso aqui, né? As folhas caem na primavera, que é uma forma das árvores guardarem energia para enfrentarem o inverno. Sabe? O inverno vem. As folhas roubam a energia.
Aí você vê aquela árvorezinha feia na primavera, sem folha, sem flor. Mas ela está guardando energia. E é assim com a gente. Amados, a natureza nos ensina muitas coisas, muitos princípios, muitos valores. Há momentos que você vai precisar ter uma reserva de energia. Então não se preocupe se as folhas caírem, se as flores caírem. O tamanho médio de um terebinto são 10 metros, enquanto o carvalho são 40, o terebinto tem apenas 10 metros. E o terebinto exala um perfume que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro. Olha só, ele exala um perfume que pode ser sentido a 1 quilômetro, a 1000 metros de distância. E sabe como é que é produzido? Quando se abre feridas na sua casca. As feridas produzem um perfume. Você tem sido ferido. Há pessoas que estão te machucando. Você tem sido magoado, perseguido por pessoas que deveriam muitas vezes te abraçar. Não ligue, porque há um perfume que está exalando de você e que está alcançando outras pessoas. O terebinto, ele, além de produzir esse perfume, quanto maior a ferida, maior é o perfume. O terebinto também ele serve como uma seiva medicinal, que é antisséptica, anti-inflamatória e cura outras doenças. Imagina, olha só, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que as nossas feridas, amados, podem servir de cura para outras pessoas. Já percebeu que às vezes os problemas que você enfrenta, daqui a pouco alguém chega até você que está enfrentando o mesmo problema que você já passou lá atrás, e você vai ser instrumento de cura na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Seja Deus. Esse quebrantamento, sabe? Quebrar o vaso de alabastro, produzir uma adoração que exala um bom perfume, que promove cura na vida das pessoas. Como é que a gente tem agido, amados, em relação a isso? Quem nós temos sido diante dos problemas que enfrentamos? A gente fica murmurando, reclamando, sabe? Igual aquele desenho no tempo do pastor Fábio, né? Que dizia assim, ó vida, ó azar, né? Outro dia escutei uma também antiga, assim, né, que diz assim, em todos esses anos nessa grande, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Você está compreendendo isso? Que a gente aprende coisas importantes e que mesmo sendo derrubado, está lá de pé. Ainda tem o toco, aquele toquinho lá. Você pode ser um toquinho agora, mas amanhã você vai voltar a ser um grande carvalho para a glória de Deus. Glórias. Como é essa adoração? É uma adoração incompreendida. As pessoas naturais não são capazes de compreender uma adoração que abre mão de coisas que lhes são valiosas. Judas não entendeu isso. Podia ter vendido, distribuído aos pobres, que nada, estava interessado. Mas as pessoas não vão entender como a gente age. Caramba, botou aquela oferta toda lá para a igreja, pastor vai deitar e rolar. Como é que está a obra lá, pastor? Isso aí tem que fluir mais. Abra mão. Você quando está contribuindo, você não está contribuindo apenas para um espaço físico, não. São vidas. Quando você investe em missões, são vidas. Terceira coisa que esse texto nos ensina.
E pastor, quer que para? Não, se quiser, eu faço parte B. Aquele cujas pessoas diziam não haver mais nenhuma esperança, agora era motivo de esperança para os outros. Olha lá o versículo 9, ó. O que diz, ó? Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem quem? A Lázaro. Você entende isso aqui, ó? As pessoas estavam indo lá por causa de Lázaro. Lázaro se transformou numa esperança para os outros. Ora, se Deus fez isso na vida dele, também pode fazer na minha. Sabe, Deus está produzindo testemunho em você, para que as pessoas sejam impactadas por você. Essa igreja aqui precisa atrair pessoas através do teu testemunho, daquilo que as pessoas estão vendo em você. Caramba, eu conheci essa mulher no passado, eu conheci esse homem no passado, esse jovem no passado. Se teve esperança para ele, se Deus fez essa mudança na vida dele, também pode fazer na minha vida. Então, nosso testemunho, os milagres, as transformações que Jesus operou são poderosos para reacender a esperança no coração de muitas pessoas, amados. Amém? Olha o que diz no versículo 11. Versículo 11 diz assim, ó: porque muitos dos judeus, por causa dele quem? Por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui só por curiosidade. Quem veio aqui porque viu um testemunho na vida de alguém? Quem entrou aqui nessa igreja? Não estou falando hoje não, estou falando qualquer momento da vida, ou às vezes até nem nessa igreja, numa outra igreja. Quem foi influenciado por algo que Deus fez na vida de alguém? Faz assim com a mão. Amém? Então Deus está usando vidas que enfrentam desertos, que permanecem de pé, para serem esperança na vida de outros. E para terminar, pastor, que eu sei que o senhor está aí ansioso, quando você for motivo de pessoas estarem na presença do Senhor, vão tentar te destruir. Se você, ninguém está nem aí para tu, cuidado. Olha o que diz o texto aí no versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a quem? Vão querer te matar, vão querer te destruir, vão querer te desacreditar, vão difamar você, vão denigrir a tua imagem, porque você está sendo instrumento de esperança na vida de outros. Mas aguenta firme, seja resiliente como o carvalho, faça das tuas feridas um bom perfume, seja cura na vida de outros, porque vale a pena. Amém? Vamos ficar de pé? Quem recebeu essa palavra, dá um glória a Deus aí. Deus fala aos nossos corações. E o pastor estava pregando e Deus estava me dando algo ali que eu vou fazer aqui hoje. Não estava nem no meu programa. Nós já adoramos aqui, amém? Você tem um bom entendimento do que é uma verdadeira adoração. A gente nunca adora o Senhor pelo que Ele pode dar. Muitas vezes nós chegamos a Deus com essa intenção. Vai lá que esse problema seu vai ser resolvido. É assim ou não é? O meu foi. Alguém dá um testemunho que o pastor pregou. Através de um testemunho, através de algo, a gente conhece Jesus. Mas depois que a gente é liberto,
nosso coração não se apega mais ao que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Eu não sei se Fernandinho ouviu isso de alguém, mas quem eu ouvi falar isso foi Fernandinho. Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu te adoro só para poder ir para o céu, que é um lugar bom, tira-me do céu. Mas se eu te adoro pelo que tu és, mostra-me a tua glória. Porque muita gente está com medo, está no evangelho com medo de ir para o inferno, com medo de arder, com medo de... né? O outro tá porque não, o céu é muito maravilhoso, tá doido, eu quero desfrutar de coisa boa. E esquece de que entre o céu e o inferno tem um Deus, que de verdade é Ele que nos dá acesso, é Ele que nos tira do inferno e é Ele que nos coloca no céu. E só por Ele, por mais nada e mais ninguém, é que de verdade nós nos livraremos de uma coisa ruim para desfrutar de uma coisa boa. Quem está entendendo? Então eu creio que você, seu coração, é um coração de adorador. Põe a mão no seu coração. Pai, dai-nos um coração, Deus, desprendido, livre, Senhor, de qualquer, ó Deus, ó Pai, necessidade humana, que elas são reais. Ela muitas vezes vem para nos testar, para ver, Deus, de verdade, onde está o nosso coração. Então, ó Pai, em nome de Jesus, faz de nós aqui hoje, como igreja, uma igreja que te adora, uma igreja que se derrama na tua presença, uma igreja que está desapegada da vaidade, que está desapegada, Senhor, da condição financeira, que está desapegada, Senhor, ó Deus, ó Pai, da popularidade, que está desapegada de qualquer outra coisa, ó Deus, mas quer se apegar ao Senhor. Então, ó Pai, toma o nosso coração, toma a nossa vida. Se há em nós alguma coisa, retira, remove. Nós entregamos ao Senhor, igual aquela mulher entregou, porque de verdade isso não é um bem para nós. Então, ó Pai, nós o colocamos no teu altar. Oh Deus, que o Senhor possa abençoar cada um agora, Pai, com um coração de adorador, que de verdade a gente possa acordar de madrugada não para murmurar, não para dizer por que eu perdi o sono, mas que a gente possa colocar uma canção e adorar o teu santo nome, que a gente possa abrir as escrituras e falar, tu quer falar comigo, que a gente possa botar o nosso joelho no chão e falar, eu sinto a tua presença, eu ouço a tua voz. Rinene diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E essa enfermidade não vai me parar, esse mal não vai me tomar, a angústia não vai me dominar, o medo não vai me paralisar, porque o Senhor está comigo. Aleluia! E a tua vida é abençoada, tua casa é abençoada, tua saúde é abençoada, em nome de Jesus. Quem toma posse dessa palavra, diga, eu tomo posse. Amém? Queria chamar todos os pastores aqui agora presentes e pastoras. Chega para cá, por favor. Eu quero ungir toda a igreja. Deus colocou no meu coração para a gente ungir toda a igreja. Se você não quiser, não tem problema, você é livre. Estou falando que Deus colocou no meu coração. Os pastores vão estar ungindo vocês. Pastor Alegria poder nos ajudar. Entendeu? E eu vou declarar algumas coisas que Deus me deu aqui, que vai ser quebrado, né? A última quarta-feira, último dia do mês de janeiro, amanhã começa um novo mês. O óleo é milagroso, vem a teologia para explicar e tal. Não, o óleo não é milagroso, mas ele representa o símbolo do Espírito Santo. Óleo na palavra é o símbolo do Espírito. E eu creio que num ato de fé,
você pode ser curado aqui hoje. Num ato de fé, a porta pode se abrir para você hoje. Num ato de fé, vai ter quebras de amarras aqui hoje, de prisões. Ei, num ato de fé, famílias serão tocadas aqui hoje. Num ato de fé, o medo vai bater em retirada. A pressão no peito vai embora. A noite mal dormida vai ser cancelada. Sabe por quê? Nós vivemos debaixo de uma graça. Graça significa favor de Deus. E Deus quer nos abençoar. E eu declaro que 2024 vai ser um ano abençoado em nome de Jesus. É o que o pastor pregou. Não vão ser circunstâncias que vão impedir Deus de agir na nossa vida. O apóstolo Paulo estava dentro de prisões, mas o coração dele se alegrava, se jubilava na presença do Senhor. Então não é a tua debilidade, a tua dificuldade, os teus sentimentos que vão tirar a verdadeira alegria que o Senhor tem. Aquela mulher se derramou com alegria, veio um querendo roubar a alegria dela, mas logo o Senhor veio com uma palavra e falando: ó, os pobres vocês serão sempre, mas eu guarda pro dia da minha sepultura, porque é sempre assim. Quando você se alegra, quando a tua vida vai, sempre tem alguém para querer tirar. Mas Deus quer te ungir, Deus quer te separar aqui hoje. Falar assim: querido, você pode estar até em dificuldade, mas você não vai perder aquilo que o Senhor já te deu, já colocou no teu coração. Aleluia. Oh. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume. Pode até fazer uma baguncinha santa nas cadeiras. Sai do seu lugar aqui, os pastores vão ungir, depois nós vamos fazer uma oração congregacional. Enquanto isso você vai adorando, você vai louvando, e eu vou declarando